Bom dia, irmãos, irmãs, aqueles que estão presencialmente aqui, a igreja é um bom número, graças a Deus, e os que estão nos acompanhando, através das redes sociais, É um prazer imenso, e uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje para dirigir o culto, de celebração ao nosso Deus e agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, de todo esse tempo, tempos difíceis, mas sabemos que Deus é conosco, Deus está conosco, nos protegendo, e nos dando vigor, perseverança para continuar sua obra aqui na terra, A gente foi convidado como família a estar aqui dirigindo o culto hoje. Infelizmente só tem uma parte, da minha família aqui, está só o Mateus, junto com a Yasmin, que a sua namorada, e a esposa ficou em casa com a mãe, o Levi está com a minha mãe lá na casa de outra avó, Mas enfim, deixo aqui minhas desculpas por não ter a família completa, mas os irmãos entendem que estamos no meio onde até aglomerar, não está podendo, Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus sobre essa programação, sobre o culto, e tudo que nós vamos fazer aqui seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Oremos, irmãos. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua proteção. Muito obrigado, ó Pai, por as tuas misericórdias que tem para conosco. E nesse momento, ó Pai, nós estamos cultuando o teu nome, agradecendo mais ainda o teu nome, ó Pai, porque só tu é digno de louvor e toda honra e toda glória. Muito obrigado, ó Pai, por ter nos mantido firmes, ó Pai, ainda perseverantes, ó Pai, diante de tanta calamidade pública, diante de tanta dificuldade, mas sabemos que tu és o Deus que cuida, que comanda tudo, ó Pai. Nesse momento quero pedir proteção por cada família, ó Pai, mês de maio, mês da família, possa estar com todas as famílias que nesse momento passam por dificuldades, seja ela qual for, tu conheces cada uma, só posso estar com ela colocando sua mão poderosa sobre a vida deles, ó Pai. Muito obrigado por tudo, abençoa, ó Pai, recebe nosso louvor, recebe nossa gratidão, em nome do Filho amado Jesus, amém. Antes de chamar o ministério de louvor, eu queria que os irmãos, se pudessem, possam abrir suas Provérbios 22, versículo 6. É um versículo bastante conhecido, Tem um pouco a ver com o nosso tema, de filhos, herança do Senhor. E gosto muito desse versículo porque convivi, cresci ouvindo ele, com os meus segundos pais, quando eu fui morar com eles, e realmente, como sabemos, a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não mente. E os irmãos possam acompanhar, eu vou só ler na minha versão aqui, tem duas versões que eu quero ler, vou ler na minha aqui, depois na versão NVI, que eu também achei bem interessante. Diz assim a palavra do nosso Deus: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Na outra versão, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo que com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, é bastante rico, esse versículo, porque é verdadeiro. Você aprende quando criança, com seus pais, com seus líderes, seu pastor, e chega uma certa idade e você realmente não esquece. Por mais que você tente esquecer, ou se você tentar esquecer ou desviar, você não vai esquecer daquilo que você escutou quando criança, E como os filhos são herança do nosso Deus, devemos instruí-los também assim, para que quando ele tiver ser pai, lá na frente, ele possa instruir os seus futuros filhos. Amém? Ministério de louvor, chamada adoração. Bom dia, irmãos. Como é bom estar novamente na casa de Deus, podendo exaltar o seu santo nome, podemos estar na presença dele. Então vamos cantar da maneira como você está aí. Se você quiser ficar em pé,
Sinta-se à vontade. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, apesar de dias difíceis, mas o Senhor tem nos sustentado. Vamos cantar em Tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o pecado eterno rompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em Tua presença, em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Amém, irmãos. Que nós possamos permanecer na presença do Senhor sempre, não só quando estivermos na casa de Deus, mas aonde você estiver, que você possa estar na presença do Senhor.
Vamos continuar cantando, exaltando aquele que é digno, que os nossos olhos possam estar sempre em Deus, porque o Senhor é fiel. Não fiel àquilo que a gente quer que Ele seja, mas Ele é fiel, puro na Sua palavra, e que nós possamos acreditar e confiar nisso. Vamos cantar. Sem ti, fiel Senhor, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Minha vida há uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém, irmãos?
É, né? Saber que a fidelidade de Deus para nossas vidas desculpa, irmãos, é difícil. Ouvir e não se emocionar. Por saber que esse Deus tão maravilhoso tem cuidado de nós, tem tido misericórdia de nós. E hoje, nesse culto, né, onde o nosso tema é filhos, herança do Senhor, e a gente percebe o quanto, se não fosse Deus em nossas vidas, não conseguiríamos levar, né, garantir ou manter esses nossos filhos nos caminhos, né, ensiná-los, instruí-los. E muitas vezes, quando isso não acontece, a gente se sente culpado. Onde erramos, onde errei, mas Deus sabe no nosso coração que até onde nós estamos tentando levar nossos filhos a essa verdade, né? E quando vejo na minha família mesmo, e vejo meu filho afastado da igreja, e isso dói meu coração, dói muito, mas eu sei que até onde eu pude instruí-los, Deus me deu essa oportunidade, e eu sei que não vai esquecer, e eu oro a Deus que aquelas famílias que estão passando por isso, possam ter força em perseverar, e não desistir do seu filho, não desistir de orar e interceder por ele, porque é a nossa obrigação como pai, né? E ele nunca desistiu de nós, ele nos amou do jeito que nós éramos, e hoje estamos aqui, né, para glorificá-lo mais e mais. E como falamos, nosso tema, né, nesse mês, filhos, né, herança do Senhor. Acho que tem uma divisa aí, meninas. Tem a divisa? Pronto. Tem a nossa divisa. E eu queria que a gente, bem forte, né, pudéssemos ir juntos em uma só voz, ler essa divisa, para que isso possa ficar inserido nos nossos corações, na nossa mente, para que, sendo um privilégio, também uma grande responsabilidade, criar os filhos dentro da administração e na leitura e na disciplina da palavra do Senhor. Vamos ler em todos juntos, numa só voz, se pudéssemos. 1, 2, 3. Eis que os filhos Salmo 127, versículo 3. Amém? Isso de louvor com o nosso louvor oficial. Irmãos, música bem conhecida. Minha casa será uma casa de bênção. Que a sua casa possa ser uma casa de bênção, em nome de Jesus. Temos momentos difíceis, às vezes, nem todos da nossa família têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas não desista, irmãos. Ore por eles, fale do amor de Deus. Demonstre esse amor que um dia Jesus morreu na cruz, que alguém um dia falou para você. Através dos seus atos, às vezes até através do seu próprio silêncio, a gente pode demonstrar o amor do Senhor. Então vamos cantar. De bênção, minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus
verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Viver sem ti. Amém. Eu vou chamar aqui o Matheus Mendes, né? Para ele orar pelas nossas famílias, né? No modo geral, família Batista, família cristã no modo geral. E eu queria perguntar a Yasmin se ela quer vir aqui também. Quer vir? Sei que ela é tímida e tudo, mas ela vai aprender um pouco comigo a ser extrovertido, né? A Yasmin é da Igreja Cristã Evangélica Monte Sinai, né? Em Messejana, no qual meu pai adotivo, o pastor Ivanildo, é o pastor dela, né? E ela veio aqui apresentar também a família, né? Elas estão namorando, não sei quanto, 1 ano, 2 anos, não sei. Eu sei que também já entregaram na família. Eu queria pedir 2 orações, né? Vou mudar agora, né? Já que a Yasmin eu queria que ela orasse pelas famílias e o Mateus orasse pelo irmão Claécio, nosso pregador, né? Que vai trazer a mensagem da palavra de Deus, tá bom? Deixa eu só passar aqui um pano. Então vamos orar. Irmão Clécio, pode vir aqui, tá bom? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por esse dia, ó Pai, que o Senhor nos proporcionou até aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse louvor, ó Pai, ministrado, Senhor, que pode fazer a gente refletir, ó Pai, sobre a importância da família, Senhor, sobre como ela é bênção, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, abençoar as nossas famílias, ó Pai, abençoar cada lar que está aqui, Senhor, abençoar cada pessoa individualmente, ó Pai, que a gente venha se encher do Espírito, Senhor, e poder ser bênção, ó Pai, poder florescer na nossa casa, ó Pai, a gente possa, ó Pai, ser um lugar de bênção, um lugar de harmonia, gratidão, Senhor, que a gente possa transparecer o Evangelho, ó Pai, através das nossas ações, através das nossas atitudes, através, ó Pai, do nosso falar e do nosso agir, ó Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor, os seus familiares, ó Pai, aqueles que não conhecem a verdade, ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro ao coração de cada uma dessas pessoas, ó Pai, e que aos poucos o Senhor possa estar transformados, ó Pai, que eles possam ser remidos pela graça irresistível, ó Pai, que é o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Senhor Deus e Pai, continuando da Tua presença, viemos aqui, ó Pai, te encher de ação de graça, ó Pai,
pois somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, reunidos em comunhão com os irmãos, ó Deus. Sabemos que são tempos difíceis, Pai, que estamos vivendo, mas a Tua graça, Pai, tem nos alcançado dia a dia, Deus. Te peço, Deus, possa vir estar com nossos corações imensos, ó Pai. Que o Senhor possa vir, ó Deus, a nos preparar para receber a mensagem, ó Pai, que é vinda de Ti. Que o Senhor possa abençoar o mensageiro, ó Pai, dessa noite, desse dia, ó Deus. Que o Senhor possa estar com ele, ó Pai, para que o que ele falar, eu possa estar vindo de Ti. Só do coração dele, ó Pai, para que ele possa reconhecer, ó Deus, o que a Tua palavra quer falar para nós essa manhã. Que o Senhor possa vir estar conosco, ó Pai, nunca possamos esquecer dos Teus caminhos, ó Pai. Pois sabemos que Tu, ó Deus, é o único caminho, ó Pai, que leva à vida. Possa vir estar conosco. Que o nosso dia a dia, Pai, possa ser um demonstrativo, ó Pai, da Tua graça em nossas vidas, da Tua misericórdia, ó Pai. Tem compaixão de nós, ó Pai. Nos ensina cada dia mais. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Mateus. Obrigado, Yasmin. Meus irmãos, irmão João que diz que quando a gente está nervoso aqui em cima, que as coisas, né, a gente está ainda tendo respeito com Deus, né? Eu fiquei nervoso e pulei uma etapa aqui, né? Então a gente vai passar para o nosso momento ofertório. Eu vou chamar uma estádio de louvor aqui. Peço desculpa às meninas, né, também, mas não me avisaram, mas também eu passei direto aqui, tá bom? Daqui a pouco o irmão Clécio vem trazer a mensagem. Irmão, sinta-se à vontade para você sair do seu lugar e depositar a sua oferta ao Senhor. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego
Senhor de amor e eterna graça, obrigada, Jesus, porque a tua misericórdia nos alcança. Obrigada, Senhor, porque tu nos concede o privilégio, a oportunidade de podermos estar reunidos em teu nome, na tua casa, ó Deus, mesmo em pouco número, mesmo em quantidade pequena. Senhor, mas obrigada, porque tu dispôs que cada irmão pudesse se levantar hoje pela manhã, sentir o desejo, Senhor, de poder estar na tua casa, de estar com os irmãos, mesmo que nesse momento ainda nós não possamos demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor pelo nosso irmão. Mas, ó Deus, tu tem nos alcançado todos os dias e a tua misericórdia tem nos feito viver um dia após o outro e tem assim, ó Pai, nos dado a oportunidade de continuar. Obrigado, ó Pai, porque tu supre as nossas necessidades mesmo em tempos difíceis, mesmo muitas vezes, Senhor, a gente não acreditando com que nós vamos comer, com que nós vamos pagar alguma dívida ou com que, ó Deus, nós vamos te ofertar. Mas, ó Deus, tu tens mostrado quão grande o teu amor, tem mostrado, ó Deus, que nós precisamos apenas confiar em ti, ó Pai, e nos entregarmos a ti de corpo e alma. Ó Deus, ajuda cada irmão que está aqui, os que estão nos assistindo através da transmissão ao vivo, pela plataforma do Facebook. Ser com eles, ó Pai, os abençoa. Traz, ó Senhor, a misericórdia, a tua graça na vida deles. Nos ajuda, ó Pai, em meio às enfermidades. Nos ajuda, Senhor, em meio a essa pandemia. Mas que toda honra, que toda glória venha ser dada somente a Ti. E que mesmo, Senhor, em tempos difíceis, nós não venhamos a desistir, a Te louvar. Obrigada por todas as coisas, ó Deus. Abençoa o irmão Clécio. Abre os nossos corações, as nossas mentes, que nós possamos sair diferentes, realizando, ó Pai, fazendo valer a Tua palavra em nós. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Som. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui hoje e poder ver uma parte da igreja aqui neste lugar. Muitas vezes preguei aqui para só os irmãos que estavam trabalhando, servindo, e era um pouco triste não ver a igreja aqui presente, mas graças a Deus a situação tem melhorado. E nós cremos que vai melhorar mais, em nome de Jesus. E nós sabemos que a igreja do Senhor não pode ser vencida por um vírus. Nós vamos vencer essas dificuldades, como a igreja tem vencido todas as dificuldades durante a história. E nós vamos continuar assim, servindo ao Senhor, adorando o seu nome, independente de cada coisa. Nós podemos ter essa certeza. Amém? Eu queria aqui justificar a ausência do nosso pastor Arthur. Ele está hoje pregando na primeira igreja batista em Aracati, por isso que ele não está hoje presente aqui no culto. Então vamos passar para a meditação da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem em 2 Samuel, capítulo 13. Livro de 2 Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 13. Nós vamos meditar a respeito da família de Davi, de como Davi criou seus filhos. O tema da nossa mensagem é como deve ser o relacionamento entre um pai e um filho. Nós vamos tomar como exemplo a vida de Davi. Não só um pai, né, mas uma mãe, dos pais. Como deve ser o relacionamento dos pais com os filhos. Nós estamos no mês da família batista, onde durante todo esse mês nós vamos falar sobre filhos, herança do Senhor, é o tema desse mês, dessa campanha. Então,
Nós vamos meditar hoje sobre esse assunto para a gente compreender um pouco melhor sobre o que a palavra de Deus nos ensina, tomando aqui como referencial a história de Davi, que foi um rei grandioso, profeta de Deus, salmista, era alguém que louvava a Deus, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia diz. Mas nós vamos ver que, como pai, ele teve algumas falhas, teve problemas sérios na sua família, e nós vamos aprender com os erros dele, para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente possa ter um relacionamento o mais saudável possível com os nossos filhos. E assim o Senhor possa abençoar cada vez mais a nossa família. Vamos ver aqui 1 Samuel, ou 2 Samuel, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos só, mas eu vou contar a história que está no capítulo 13 até o 15 aproximadamente. Mas nós vamos ler aqui a partir do 1, quando diz assim a palavra de Deus. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Tamar era filha do mesmo pai e da mesma mãe, certo? Era irmã de Absalão completamente, não era uma meia-irmã. Já Aminon, que vai falar aqui no resto do versículo, Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Ele se apaixonou pela sua própria irmã. No caso, ela era meia-irmã de Aminon, certo? Para os irmãos poderem compreender. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Daqui a pouco a gente continua o resto da história. Vamos fazer uma oração. Deus amado e querido, eu peço ao Senhor, Deus, que nos abençoe nesse momento, que nos ajude a compreender a Tua palavra, que nos ensine a Tua vontade. Ó Deus, nos ajuda a entender como devemos criar os nossos filhos, e como filhos, como devemos ser com relação aos nossos pais. Senhor, vem nos edificar, nos instruir, que a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração e ali permaneça e produza frutos e produza mudança nas nossas vidas para a glória do Teu nome. É o que te peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a história começa relatando sobre os filhos de Davi, Absalão e Tamar e Aminon. E Aminon se apaixonou pela irmã dele, por Tamar. Uma paixão lasciva, uma coisa carnal mesmo. E algo que era proibido pela lei. A lei de Moisés não permitia esse tipo de relacionamento. Alguém pode até se perguntar, mas no passado, Abraão não era casado com Sara, que era sua meia-irmã. Não significa que isso foi aprovado por Deus. Não era a vontade de Deus esse tipo de relacionamento. Deus tolerou em certo momento da história, mas não era a vontade dele que fosse dessa maneira. Nós vemos lá em Levítico 18, 11, que diz assim: não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. E lá no versículo 29 diz: todo que fizer alguma destas abominações
serão eliminados do seu povo. Então era algo abominável esse sentimento de Aminon pela sua irmã. Mas ele estava tomado por isso. E ele vai tomar conselho com um amigo, como nós vemos aqui na história, chamado Jonadab, que era seu primo. E este homem, usado pelo diabo, só pode ter sido, aconselhou ele a armar uma armadilha para poder seduzir a sua irmã e, na verdade, forçá-la, que foi o que ele fez depois, e estuprar a sua irmã. E ali ele tivesse um relacionamento com ela. Então ele se fingiu de doente, ficou acamado, para que quando Davi fosse visitá-lo, ele pudesse pedir para que Davi permitisse que Tamar fosse servi-lo. Porque ele queria, naquele momento, quando ela fosse servi-lo, se aproveitar dela, e foi o que ele fez, nós vemos aqui no restante da história. Que ele, se aproveitando dela, mandou todos os servos saírem e forçou a sua irmã, mesmo ela questionando, argumentando com ele de várias maneiras, mas ele, tomado por aquele sentimento carnal, ele estuprou a sua própria irmã. E ela saiu desolada, saiu muito abalada, aflita, porque isso para uma mulher era algo terrível. Ela perdeu a virgindade. Na nossa cultura isso pode até não ser nada para a sociedade hoje. Mas naquela época, uma moça que não era mais virgem, era quase impossível dela conseguir um casamento. Porque os homens queriam casar com mulheres virgens. E ela provavelmente ia ficar a sua vida toda solteira, sem poder constituir uma família. Isso era tido como uma maldição, era algo terrível. Então, ele não simplesmente causou abalo psicológico, emocional, físico, mas acabou com a vida dela. Por causa da sua paixão lasciva, carnal, pela irmã. E nós vemos aqui no resto da história que Absalão foi quem foi consolar ela, falou com ela, disse até palavras assim que ela não se importasse com isso, que tentou colocar panos quentes, como se o assunto não fosse muito sério. E nós vemos aqui, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, diante desse pouco da história que eu contei até aqui, que Davi, ele não assumiu as suas responsabilidades de pai. Isso trouxe grande prejuízo à sua família, por ele não ter se colocado como pai, como deveria ser. Ele não era um amigo chegado. Nós vemos aqui nos primeiros versículos que a gente leu, no 3 e no 4, que Aminon estava passando por esse momento de paixão pela sua irmã, e isso era algo perceptível, não era algo que era assim escondido. Nós podemos ver aqui no versículo 20, que diz assim: Absalão, seu irmão, aqui ele falando com Tamar, certo? Versículo 20. Absalão, seu irmão, lhe disse, depois dela ter sido estuprada: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ela não disse nada, ele já deduziu e perguntou: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ela foi para a casa de Absalão, onde ficou ali, sendo acolhida por ele. Mas ele colocou panos quentes, porque na verdade ele intentava uma vingança contra o seu irmão, mas ele não queria que isso fosse percebido. Mas o que eu queria destacar do versículo aqui é que ele já tinha entendido o que tinha acontecido, mesmo sem ela falar nada. Por quê? Porque ele já tinha percebido o sentimento carnal de Aminon por ela. Era algo que Aminon não conseguia esconder. A família podia perceber aquilo, Absalão tinha percebido já. E Davi, por incrível que pareça, parece que não tinha percebido isso. Não tinha tido ciência dessa situação. E tomar alguma atitude antes que acontecesse alguma coisa, para que não tivesse
um problema mais sério, que era o certo a ser feito. Mas por que nada disso aconteceu, irmãos? Porque nós percebemos nessa história, nesses detalhes, que Davi não era um amigo chegado dos seus filhos. Ele não era aquele pai presente que se torna o melhor amigo dos seus filhos, em quem os filhos podem se refugiar, confiar, no momento que está passando uma dificuldade, um problema, falar com ele para pedir um conselho ou pedir uma ajuda para vencer um pecado ou uma direção em alguma decisão. Não existia esse tipo de relacionamento. Nós percebemos na história que Aminon, na sua angústia, ele foi falar com quem? Com um amigo, o primo, pior do que ele. Foi se aconselhar com alguém pior do que ele. E isso muitas vezes é o que acontece, irmãos. Quando existe um vácuo no relacionamento entre pais e filhos, os filhos vão buscar preencher aquela amizade que eles precisam fora de casa. Eles vão procurar amigos fora. Isso não é errado. Mas eles vão procurar pessoas para serem seus melhores amigos e confidentes, porque os pais muitas vezes não são isso para eles. Os pais nem conversam, não se relacionam, nem conhecem seus filhos, as suas angústias, os seus problemas. Era o que acontecia aqui. E ele foi se aconselhar com um ímpio. E o ímpio, pior conselho possível, é o que muitas vezes acontece. Os pais não se relacionam com os filhos buscam um relacionamento fora, e as amizades fora, muitas vezes, levam os nossos filhos para um mau caminho, para a destruição, para a prostituição, para as drogas, para fazer todo tipo de coisa errada. Às vezes eles achando que estão fazendo uma coisa boa e não percebem. E o pai muitas vezes nem sabe, porque não acompanha, porque não tem relacionamento, não é um amigo chegado dos filhos. Foi isso que aconteceu aqui. Os pais, irmãos, precisam ser os melhores amigos dos filhos, ter tempo para eles, para transmitir-lhes vida, passar para eles vida, aconselhamento, ser um exemplo para eles. Davi, talvez por ser rei, ser muito atarefado, por ter muitos filhos, não tinha esse relacionamento com os seus filhos. É perceptível isso na história. E isso trouxe um sério problema. Nós, como pais, irmãos, precisamos, desde quando os nossos filhos são pequenos, cultivar um relacionamento de amizade com eles. Um relacionamento chegado. Nós precisamos tentar ser os seus melhores amigos, aqueles em quem eles podem confiar no momento de um dilema, de uma decisão, num momento difícil, que eles possam se achegar para nós e abrir o coração e dizer o que está acontecendo. Porque quando isso não acontece, como eu falei antes, e por fora, o resultado pode ser terrível. Então, não seja indiferente aos seus filhos. Não seja um pai ou uma mãe distante. Muitas vezes hoje os pais e os filhos moram apenas na mesma casa, mas não existe relacionamento, não existe conversa, não existe carinho, não existe um momento de lazer com os filhos, não existe um momento de brincar com os filhos, de sair com os filhos, de conhecê-los, de conversar com eles, de ouvir suas dificuldades. Muitas vezes só é cobrança, só é opressão, só é carão, como a gente diz aqui no Ceará. E nós devemos cobrar, sim, mas nós também devemos chamar para perto, conversar, ser amigo. Precisamos fazer isso. Nós percebemos aqui na história também que Davi não confrontava seus filhos, nem os disciplinava adequadamente. Lá em Provérbios 29:17 diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Ou seja, se você disciplina e corrige o teu filho,
ele vai dar descanso para você. Em que sentido? De não trazer problemas, de não trazer dificuldades. Porque a disciplina, a correção, tem esse poder de colocar o filho no caminho certo. Mas quando não há correção nem disciplina, quando os filhos andam e vivem como bem entendem, e fazem o que querem, e não tem consequência nenhuma, pode ter certeza, a possibilidade dele se tornar uma pessoa má, como cidadão na sociedade, um filho rebelde, um filho que não respeita os pais quando chegar na adolescência e na idade adulta. A possibilidade é grande, porque ele vai sendo criado sem limites desde criança, e ele vai achando inconscientemente que ele pode fazer tudo o que quiser, que ele pode ser o que quiser, o que der na cabeça dele, o que a carne dele mandar, e ele pode achar que não tem problema nenhum, que as pessoas vão ter que aceitar isso. E se você criar o seu filho desse jeito, ele vai chegar na sociedade aí fora, achando que ele pode fazer o que quiser. Só que ele vai perceber que não é assim quando ele chegar lá fora. Porque existe polícia, porque existe juiz para punir quem é criminoso, quem pensa que pode fazer o que bem entende. Então a correção e a disciplina, irmãos, começa em casa. É na família que os pais corrigem os filhos para que eles se tornem homens e mulheres de Deus, cidadãos de bem, pessoas que vão ser uma bênção para a sociedade, que vão compreender o que é obedecer regras, o que é ser obediente, o que é ter respeito, o que é ter consideração para com quem está em autoridade. É na família que se aprende isso. E Davi falhou muito nisso. Nós vemos que Aminon estuprou a irmã, mas não sofreu nenhuma punição, nem sequer uma repreensão de Davi. A única coisa que aconteceu é o que está lá no versículo 21, que diz assim: ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. É a única coisa que acontece. Ele ficou irado, ele ficou furioso, mas nada aconteceu. Aminon não recebeu correção nenhuma, nenhum tipo de disciplina, nada. Ele continuou vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido. Imagine um filho estuprar a própria irmã e simplesmente ficar por isso. Isso era a grande revolta de Absalão. Absalão começou a nutrir uma mágoa e uma revolta enorme para com Davi, porque Davi não fez nada com Tamar. Quem consolou a irmã foi Absalão, não foi Davi. Foi Absalão que consolou a irmã. É o que o texto mostra. E ele começou a nutrir uma raiva, um ódio pelo seu irmão, de querer puni-lo, porque ele não foi punido de maneira nenhuma. Então, pela falta de punição e disciplina, começou a ser gerado um transtorno enorme dentro da família de Davi. Um ódio e um rancor no coração de Absalão. Ele estava certo por isso? Não. De maneira nenhuma. Não justifica. É claro que o certo seria ele tentar agir de outras maneiras. Não nutrir ódio e raiva e mágoa no seu coração. Não era o certo isso. Mas ele não conseguiu se controlar. Não teve domínio próprio e foi sendo tomado por isso. E uma tragédia maior ainda estava por vir por causa disso. Dessa falta de correção e disciplina. Quando eu falo de disciplina, irmãos, é preciso a gente compreender o seguinte: o que significa disciplina? É só bater nos filhos? Não. Você corrige falando, você corrige retirando certas coisas, certos privilégios deles. Você corrige, às vezes, também de maneira física. Na Bíblia, nós vemos que isso acontecia. E quando fala da vara para disciplinar, muitas vezes isso era literal. Mas não significa também que você vai espancar os seus filhos até tirar sangue e deixar eles roxos, como muitos pais fazem. Isso é um absurdo. Mas às vezes pode ser necessário, na sua medida certa, proporcional, respeitando a fraqueza
da criança, obviamente. Mas isso, eu entendo que isso é uma medida extrema. Você pode usar outros meios antes de se chegar a isso. Mas tem que ter uma disciplina e uma correção. Não pode deixar de ter. O seu filho não pode pensar que ele pode fazer o que quiser e errar e que vai ficar por isso mesmo. Porque o que vai entrar na cabeça dele é que ele pode errar e que está tudo bem. Era o que estava acontecendo aqui. Então, Davi, ele percebia o ódio de Absalão, mas também não confrontou este. Segundo Samuel 13, no 26 e no 27, nós vemos o seguinte. Então disse Absalão, se não queres ir, aqui ele estava chamando Davi para a tosquia das suas ovelhas, certo? E aí ele disse assim, se não queres ir, pelo menos deixa aí conosco Aminon, meu irmão. Absalão estava querendo armar uma armadilha para Aminon, do jeito que Aminon armou para Tamar. Armar uma armadilha para ele. Porém o rei lhe disse, para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, Davi já tinha estranhado a pergunta, mas insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Ele percebeu algo estranho, então ele fez o quê? Não mandou só Aminon, mandou todos os filhos do rei, talvez pensando assim, se todos os meus filhos estiverem lá, não vai acontecer nada. Então veja só, ele não tomava atitude, ele não corrigia, ele não disciplinava, ele percebia que tinha algo errado no coração de Absalão, que ele estava nutrindo ódio, desejo de se vingar, e ele simplesmente não tomava atitude. Sabe aquele tipo de pessoa que vê o problema e vai empurrando para baixo do tapete, tipo pensando assim, não, isso aí vai se resolver sozinho. Isso aí se resolve. Uma hora ou outra vai passar. Irmãos, problema é para ser resolvido. Problema não se resolve sozinho. Problema, o que acontece muitas vezes é que ele vai aumentando de tamanho se você não resolve. Você tem que cortar o mal pela raiz. Se você percebe alguma coisa errada na sua casa, com os seus filhos, chame logo para conversar. Não tem esse negócio de fazer vista grossa e pensar, não, ele vai ficar bem. Está tudo bem. Com o tempo ele entende. Isso aí passa. Não. Chame, converse. O que está acontecendo? Por que eu estou vendo seu semblante desse jeito? Por que você está assim? Por que você agiu assim com seu irmão? Por que está sendo desse jeito? Fale comigo. Para a gente resolver isso. E resolva. É assim que se faz no lar. Davi ou não sabia ou não queria fazer isso. Porque o que parece na história é que por causa de tudo que Davi fez, a gente até teve uma mensagem anteriormente por isso, relacionada a isso, todo o seu adultério e assassinato e mentira, parece que ele não se sentia com autoridade no seu lar de corrigir, de disciplinar por causa de tudo de errado que ele fez. E os filhos repetindo os seus pecados de imoralidade sexual e depois de assassinato. E parece que Davi, ele não se via como alguém com autoridade para corrigir. E era fraco como pai. E deixava o negócio correr. Então ele preferiu usar seus filhos como escudo, como a gente vê aqui. E o ódio de Absalão também era perceptível, irmãos. Todo mundo percebia. Nós vemos no versículo 32 que diz assim, ó, não pense o meu senhor, aqui é Jonadab falando para Davi. Jonadab é o mesmo que tinha aconselhado Aminon a armar uma armadilha para Tamar. Ele diz assim, não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Estava claro nas feições de Absalão, todo mundo percebia o ódio que ele tinha pelo irmão. E não é possível que Davi não percebia isso, ou não queria perceber, e deixou o negócio correr frouxo. E aí o que acontece, irmãos? Nós vemos aqui que Absalão arma uma armadilha
e mata o seu irmão Aminon. Assassina ele. Não diretamente. Não diretamente. Mandou os seus servos fazer isso. Mas a responsabilidade foi dele, ele tomou para si. A decisão foi dele, ele queria ver o seu irmão morto. E armou uma armadilha e Aminon morreu. Disciplinar e corrigir, irmãos, é um ato de amor. Faça isso com seus filhos desde crianças, para que eles não se tornem delinquentes, que acham que podem fazer tudo o que querem e que ninguém pode falar nada. Você sabe qual é a melhor maneira, não faça isso em nome de Jesus, mas qual é a melhor maneira de você fazer um filho se tornar um delinquente, um rebelde, uma pessoa horrível? Não corrija ele nunca. Deixe ele fazer o que quiser dentro de casa. Deixe ele se espernear, jogar no chão, gritar, bater nos pais, xingar, fazer o que quiser, ser rebelde, desobedecer, e não diga nada, não faça nada. Você vai ver o monstro que ele vai se tornar. É claro que ninguém vai fazer isso, de maneira nenhuma. Estou falando aqui de maneira retórica, só para a gente entender. Mas é assim que se formam os delinquentes, os rebeldes, aqueles que a sociedade não suporta, que muitos estão lá nos presídios. É desse jeito, pessoas sem pais presentes para corrigir, pessoas criadas de qualquer maneira. É claro que nem todo mundo que é criado assim se torna um delinquente, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E às vezes a pessoa não aprende em casa, mas consegue aprender algo bom fora, por incrível que pareça. E se torna um cidadão de bem, e às vezes se torna até um homem ou uma mulher de Deus, mesmo os pais tendo sido omissos. Acontece também. Mas isso é exceção. Porque geralmente o que o filho aprende em casa, ele se torna. Davi, irmãos, para finalizar, ele não sabia demonstrar amor para com os seus filhos. Ele era um pai indiferente. A indiferença, irmãos, eu digo que é pior do que o ódio. Porque quando você odeia alguém, tem raiva de uma pessoa, você muitas vezes ainda dá até atenção para ela, fala com ela com raiva, reclama, demonstra sua raiva. A indiferença é uma coisa horrível. Você não demonstra nem amor, nem ódio. Você simplesmente despreza. Você trata como se aquela pessoa não existisse, como se ela não valesse de nada. Você faz ela se sentir alguém que não merece, que não é digno nem de atenção, nem de palavra. E um pai indiferente para com os filhos é uma coisa terrível. Um pai que não conversa, um pai que não se relaciona, eu falo pai, mas pode ser mãe também, né? Que não se relaciona, que não anda com os filhos, que a única coisa que ele faz é colocar comida na mesa, ou cobrar porque que as coisas não estão sendo feitas, e mandar para a escola, pagar colégio, e pagar comida, pagar roupa, mas não tem relacionamento, não tem conversa. Muitas vezes tem lares hoje em dia que o filho ou a filha passa o dia todo trancado no quarto, no computador ou no celular, vivendo no seu mundo. E mesmo estando dentro de casa, não existe relacionamento. Não existe demonstração de amor, de carinho, um abraço, afeto, uma palavra de ânimo, amiga. Não há, não existe. E isso, irmãos, traz consequências terríveis. Olha, depois do assassinato de Aminon, Absalão passou 3 anos fora de Jerusalém. 3 anos. Está lá no versículo 38 do capítulo 13. Diz assim: assim Absalão fugiu, indo para Jesus, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir a Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Quando Absalão voltou, e não foi nem por atitude de Davi, precisou Joabe interceder indiretamente, você percebe na história aqui, interceder para Absalão voltar, e não foi Davi que fez isso. Foi Joabe que intercedeu para Absalão voltar depois de 3 anos.
Se Davi já tinha decidido que não ia punir o seu filho com a morte, porque o que ele merecia era a morte. Mas vamos supor que ele tivesse entendido que Deus ia poupá-lo, assim como poupou a ele mesmo, por ele ter assassinado. Deus foi gracioso e o perdoou, mas alguma consequência tinha que ter tido, alguma coisa. Mas Davi simplesmente não fez nada. O rapaz foi-se embora, passou 3 anos fora, e se ele não ia fazer nada, que pelo menos tentasse ganhar o filho, reconquistar o filho, falar com ele, saber o que tinha acontecido, como é que ele estava, e dar algum tipo de correção. Nada, não existiu nada. Foram 3 anos fora, ele não intercedeu para que o filho voltasse. Depois de Joabe falar com ele, foi que ele tomou a atitude de fazer o filho voltar. Mas quando Absalão voltou, ele passou 2 anos sem ver a face do rei, Davi, seu pai. Mais 2 anos sem pisar nem no palácio. Talvez Davi achasse que isso era uma maneira de disciplinar, de punir. Mas, irmãos, você não pune ninguém deixando de amá-lo, tratando com indiferença, sem dirigir nem a palavra para essa pessoa. Não existe isso. Isso não é punição. Existem outras maneiras de corrigir. Porque mesmo que você esteja corrigindo um filho, você precisa continuar amando ele até o fim. Não importa o que ele fez, você tem que amá-lo. Você tem que procurar tratar a vida dele. Ser usado por Deus para ganhar ele para Cristo. Para que ele se torne uma pessoa de bem. Você não pode desprezá-lo. Desprezá-lo não está nem cogitado. De desprezar o seu filho, de não querer nem relacionamento com ele. Mas foi o que Davi fez. Segundo Samuel 14, 23 e 24. Eu já estou terminando, irmãos. Diz assim: levantou-se Joabe e foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei por 2 anos. Imagine só, irmãos, 5 anos longe, certo? Mas veja só o que acontece aqui antes de eu continuar. Versículo 32 e 33. Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe: para que vim de Jesus? Aqui é Absalão falando. Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Absalão estava dizendo em outras palavras o seguinte: se eu fiz alguma coisa errada, que ele fez realmente, né? Que ele me mate então. Mas faça alguma coisa, tome uma atitude. Porque Davi simplesmente deu para ele desprezo, indiferença. Ele estava querendo pelo menos ser punido. Mas ele queria ter pelo menos a atenção do pai, de que o pai estava fazendo alguma coisa. Que me mate, ele disse, se ele não pode me ver nem falar comigo. Aí então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra, diante do rei. O rei beijou a Absalão. Muitas pessoas entendem que esse beijo do rei para com Absalão, em Absalão, representou uma reconciliação dos dois, pelo menos da parte de Davi. Mas isso é duvidoso, é contestado por muitos comentaristas da Bíblia, né? Porque é estranho, irmãos, que Absalão até esse momento tinha feito muita coisa errada, estava cheio de ódio, cheio de amargura, matou seu irmão, não devia ter feito isso, não devia ter esses sentimentos de raiva, a maneira como ele agia era errado, isso não tem dúvida nenhuma. Mas até o momento ele não tinha se levantado contra o pai, ativamente, para fazer alguma coisa contra ele. Ele não tinha feito nada, mesmo com todo o ódio e a amargura que ele tinha. Mas depois desse momento, por incrível que pareça, depois que Davi beija Absalão, que parecia ter tido uma reconciliação, Absalão sai determinado a se revoltar contra Davi e tomar o trono. E aí começa a fazer coisas terríveis, absurdas, que se você quiser, você lê depois no capítulo 15 aqui em diante. Coisas terríveis, abomináveis, mas isso só aconteceu depois desse beijo. É uma coisa assim curiosa.
acredito eu, irmãos, que esse beijo não representou para Absalão, ele não percebeu um amor genuíno do pai, um pai que estava realmente querendo ajudar o filho, recebendo ele e dizendo assim, vamos tratar, vou cuidar de você, você vai ser corrigido, a gente vai resolver isso. Não parece ter sido isso que aconteceu. Para ele ter se revoltado tanto depois. Imagine só, 5 anos longe, depois de um assassinato, e a única coisa que Davi fez foi lhe dar um beijo. Simplesmente o texto relata, ele não falou mais nada, não teve palavra nenhuma, não teve correção, nada. Nada. Só um beijo seco e pronto. E Davi, irmão, só demonstrou mais amor depois que o filho morreu. Vou ler aqui, capítulo 18, versículo 32. Olha a reação de Davi quando o filho morre, quando Absalão morre. Então disse o rei ao etíope, vai bem o jovem Absalão, respondeu o etíope. Sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Eu acho triste isso aqui, irmãos, porque só depois que o filho morre é que nós vemos Davi falando que amava o filho, chorando por ele, demonstrando afeição. Irmãos, que a gente nunca caia nesse erro. Não deixe para amar seus filhos depois que eles já se perderam. Que eles já se perderam. Ou na vida, ou morto. Ame seus filhos hoje. Hoje. Desde criança, enquanto eles são pequenos. Demonstre amor. Fale. Abrace. Providencie tudo que eles precisam. Cuide deles. Converse com eles. Trate seus problemas. Corrija. Ame. Enquanto eles estão aqui com você. Eles são herança do Senhor. Deus te deu para você cuidar deles, então cuide com amor e dedicação, enquanto é possível. Porque senão vai chegar o dia em que você vai se arrepender de não ter amado, de não ter dito, meu filho, eu te amo, você é importante para mim. Eu quero cuidar de você. Porque senão você vai chorar como Davi, amargando, depois de não poder fazer mais nada. Isso é terrível, irmãos. Então que a gente possa amar os nossos filhos hoje, porque eles são a herança do Senhor para nós, para que a gente cuide deles da maneira como eles devem ser cuidados. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Antes de orar, deixa eu avisar aqui que hoje ainda, certo, 5 horas da tarde, tem EBD. Escola Bíblica Dominical de Adultos, 5 horas da tarde. Tenho sentido falta de muitos irmãos, principalmente os homens da igreja. Na última aula, se não me engano, só tinha irmãs. Então, irmãos, vamos continuar aprendendo, mesmo de maneira online. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente volta presencial, mas vamos continuar estudando a palavra, aprendendo. É importante. O livro de Apocalipse é maravilhoso. Então não perca essa aula em nome de Jesus. Hoje, 5 horas da tarde. Próxima semana, culto de oração e doutrina, 7 horas da noite. Presencial, com 25% da capacidade. E online também, certo? Transmitido. E domingo, durante a semana, a gente vê como é que vai ficar. Amém? Não sei se vai ser de manhã, se vai continuar à noite. Pode ser que tenha alguma mudança durante a semana. E durante esse mês, fiquem atentos, porque está tendo as programações da igreja com relação ao dia da família batista. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Senhor, fica conosco, nos leva para casa em paz, abençoa os irmãos que estão assistindo em casa.
Deus, abençoa a tua igreja, abençoa nossas famílias, nossos filhos, os pais. Senhor, cuida de nós, nos ensina, nos ajuda a viver conforme a tua vontade. Edifica as nossas vidas mais e mais. Nos dá uma semana, ó Deus, abençoada em tua presença. Nos protege do mal, nos protege de toda enfermidade. Cura aqueles que estão doentes. Visita cada lar, abençoa cada família. Ajuda-os a resolver seus problemas, suas dificuldades, suas lutas. Ó Deus, fica conosco, Pai. Precisamos de Ti. Que o Senhor nos guie e nos abençoe todos os dias, como o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, vão na paz e na graça do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.